noite para você, ótima noite a todos, todas e todes. Isso, ótima noite para todos, todas e todes. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Acredito que vocês estão já de saco cheio, até para quem não tem isso, né? Vocês estão de saco cheio dos mesmos assuntos, né? LPD, vítima, tal. Tô ligado que vocês estão de saco cheio disso já. Eu sei que sim, né? E por isso estou eu aqui mais uma vez para poder tentar trazer alguma coisinha diferente para vocês, tá certo? Como diz o descredenciado, estou eu. Em 2001, a sofreu estupro. No mesmo ano, a casou. Aliás, faltavam 2 semanas para ela casar. Então, quem não entendeu, em 2001, né? Uma moça, ela foi tá? 2 semanas ou 15 dias antes do seu casamento, tá certo? Ela sofreu estupro, ela casou. E aí o estuprador foi pego, foi preso. 7 anos depois ele foi solto, a gente ficou sabendo, né? 7 anos depois. Então, o meliante estuda uma moça, ele fica preso 7 anos, né? E a esquerda é contra a castração química, né? Mas vamos ver. Ele saiu, talvez esse foi regenerado, né? Talvez lá, né? A cadeia, né, conveniada lá com a Universal, e o que eu tô falando aqui é verídico, né? A Universal, ela consegue, na grande maioria das cadeias, né? Ela já tem ali a sua, abre aspas, né? Paróquia, ela já tem lá os seus serviços religiosos prestados ali de forma ostensiva, vamos colocar dessa forma, tá certo? Porque, claro, né, o cara vai sair de lá, para onde que ele vai? Aí vai para Universal, né? Que coisa maravilhosa, né? Então é isso. Então vamos ver, de repente, né, ele na cadeia se regenerou, foi transformado, né, virou até pastor, né? Vamos ver aqui o relato. Vamos ver o relato. 7 anos depois ele foi solto, a gente ficou sabendo, né? E aí meu ex-marido, que na época era meu marido, pegou meu filho numa sexta-feira, como a gente fazia todas as sextas-feiras. Ele me buscava na faculdade que eu dava aula, na Santa Cecília, em Santos. Ele me buscava e a gente saía para comer todo mundo junto, ou comer pizza, ou comer lanche, ou jantar fora. Então ele pegava a minha noiva. Então pegava a filha, o filho, né? E a noiva do filho, tá bom? Para esse programa familiar. Sexta-feira foi diferente. Ele não pegou ninguém e pegou só de uma coisa. Aí nesse dia, nessa quinta-feira foi diferente. Aí pegou o rapaz, o filho, só ele, a parte. Vem cá, vamos fazer uma coisa aqui. O pai. Quando estava chegando no lugar, ele contou que ele ia matar o estuprador da nossa filha. E aí ele parou num lugar ermo, esperou um rapaz chegar de bicicleta, num lugar ermo e muito simples. E ele esperou o rapaz chegar, parou no portão. O rapaz parou no portão com a chave na mão para abrir o portão, de bicicleta ele estava. E aí ele desferiu, acho que 5 ou 6 tiros no rapaz, ligou para um amigo dele que também era policial. Esse amigo dele, com a ajuda dele, o tempo todo não saiu do carro, só olhando, assim, disse. E assim, ele estava em pânico, ele nem acreditava naquilo que ele estava vendo. E o meu ex-marido e esse rapaz que chegou de carro pegaram e puseram ele dentro do carro desse outro polícia que chegou e jogaram o cara dentro do carro e o polícia desapareceu com o corpo. E aí sim ele foi explicar pro meu filho que esse cara era o estuprador, tal. Só que
Como você viu aí na reportagem, ele não era estuprador, ele matou uma pessoa inocente, um homem inocente, que assim, ele não era estuprador, então até então, para aquilo que ele foi fazer, ele estava errado, né? Ele quis dar uma de herói, mas ele furou totalmente a bolha desse negócio de herói, não foi herói nenhum, ele foi o maior vilão. Além de ter além de ter cometido um crime, ele ainda levou meu filho junto com ele para olhar isso. E aí, em maio do ano passado, eu fui despedir do meu cunhado, do meu ex-genro, fui despedir do meu filho, que eu estava vindo embora para cá, para a Europa. E aí o meu ex-genro me contou o que aconteceu e me mostrou a foto, é a foto que você está vendo aí. E aí foi isso. E a gente acabou descobrindo, se o já tinha me contado, né? A gente acabou descobrindo que ele matou uma pessoa inocente. E eu fico pensando, como é que será que Deus está olhando tudo isso? Como é que será que Deus está reagindo quanto a isso? E aqui, essa pessoa, né, essa mulher, ela... Como que eu posso dizer, né? Ela faz esse questionamento. E aí eu fico pensando como é que Deus, né? Como que Deus está olhando para isso? Como que Deus está reagindo, né? Ou se movendo, né? No tocante a essa questão, né? O fato é que de coisa semelhante, tá? Essa pessoa, ela já me fez essa pergunta 3 vezes. 3 vezes. No tocante aos problemas, aos dilemas, às complicações, os transtornos, as tristezas da vida, que faz com que nós, venhamos a observar que o infiel, o injusto, ele segue vivendo a sua vida adoidado, segue vivendo a sua vida, né, como se não houvesse amanhã, né, com aparente paz e tranquilidade. E nós, os justos, pelo contrário, né, ficamos aqui sem a nossa paz, sem a nossa tranquilidade, tristes, pois estamos vendo as coisas acontecendo, todas as injustiças, as desgraças e tudo mais recaindo sobre nós que cremos, que tememos ao Senhor, né? Então, basicamente, eu gostaria de salientar isso, tá? Esse aqui é o questionamento da irmã, tá? E eu gostaria de estar trabalhando isso com vocês, tá certo? Gostaria de estar trabalhando isso com vocês. Eu confesso que dei o meu parecer acerca disso, tá? Essa é uma situação fácil de explicar? Não é uma situação nada fácil de explicar. Quando nós estamos sofrendo, não há... Você sabe, né? Quando você está em meio a grandes problemas, você sabe que não existe conselho, não existe abraço, não existe nada que venha trazer um conforto. Não tem, né? Quando o problema é grande, nós estamos submergidos nele, não tem nada que faça com que nós venhamos a nos conformar, tá certo? Então, vamos tentar trabalhar com isso daqui. Esse é um ponto. Agora vamos continuar aqui. Porque até então o que eu sei é que a gente sofreu muito, eu sofri muito dele ter exposto meu filho dessa maneira no crime. Meu filho até hoje faz terapia, hoje ele tem uma vida tranquila, mas ele não está tranquilo, né? Porque ele viu aquilo e aquilo ele não vai esquecer nunca. Eu falei para ele que perdoasse o pai dele, porque o pai dele foi um idiota, ele falou que ele já perdoou, mas que não esquece, não consegue esquecer, óbvio, né? E eu queria saber da opinião de todo mundo. O que as pessoas acham disso.
Então ela quer saber da opinião de vocês. E eu também. Então, isso foi em 2001. 7 anos depois foi solto. E claro, né, fiz aqui trabalhando a retórica aqui, né? Será que saiu regenerado, transformado? Leia aí. Homem que agarrou jovem e tentou forçá-la a entrar no carro já foi preso por estudos e roubo no litoral de São Paulo. Entenda essa matéria, atualização aí, 5/5/2024. Teve mudança? Aí, ó, a skin do meliante. A skin do meliante. Aqui, ó. Isso daqui é o que foi filmado, né, por câmeras de segurança e rendeu aquela reportagem ali do G1, né? Aí. Aí, nome do indivíduo, né, Lenivaldo, né, Alves da Silva, preso por agarrar uma jovem e tentar forçá-la a entrar em um carro, possui passagens criminais por estudo e roubo. Segundo apurado pelo G1, ele cumpria pena em regime aberto quando atacou a vítima de 19 anos em Santos, no litoral de São Paulo. Né? A lataria do desgraçado, aconteceu, né? De fato, isso aconteceu. E a questão é essa, tá, meus queridos e amados irmãos. Eu vou subir aqui alguns comentários, ver o que vocês entendem disso daí, o que vocês podem... Qual que é a mensagem, o que vocês tiram aí acerca disso, né? Qual que é a mensagem que vocês tiram acerca disso? E dentro do questionamento da irmã, como que nós conseguimos lidar com essa situação? Ó, há um Deus que é poderoso, há um Deus que de fato ele é soberano, contudo ele parece estar imóvel, inoperante, ou cego e surdo, né, que não percebe as coisas que acontecem na vida daqueles que o temem e o amam. Essa é uma boa questão. Essa é uma questão até que é pauta, né, de muito discurso ateísta, né? Mas e aí, gente? E aí, o que vocês entendem disso? Qual que era a resposta que você daria a essa pessoa? Nós entendemos que eu, pelo menos, vou dizer da minha parte, existem situações, meu irmão, que, lógico, a Bíblia é o nosso manual, é a nossa bússola. Mas pelo menos para mim, eu não me contento com, olha, veja o que aconteceu com Moisés. Um exemplo. Veja o que aconteceu com Moisés, né? Veja o que aconteceu. Veja o que aconteceu com o povo de Israel, né? Então, geralmente, você tem aí no nosso meio essas pessoas que elas vão tentar explicar tudo com base em experiências vividas, né, por pessoas ali, por personagens bíblicos. Infelizmente, muitas pessoas concorrem nesse erro e eles não sabem que estão errados e muitos até me interpretam muito mal quando eu lanço o meu parecer acerca disso. Tá certo? Explica o seu problema, a sua situação, ela é explicada com base no que aconteceu, por exemplo, com a vida de José?
Ah, mas é parecido. Ah, é parecido, mas não é igual. O propósito no qual José estava inserido é totalmente outro. É outra coisa, é outra história. Ele é um indivíduo, você é um outro indivíduo. Tá? Não haveria propósito algum em você, aparentemente, né? Não haveria aparentemente propósito algum em você, por exemplo, ser pego, ser levado, ser tirado da sua casa e ser vendido como slave, né? Como escravo, né? Para uma nação inimiga. A princípio, para você não teria propósito nenhum nisso, né? Mas para José teve um propósito, tá certo? E é nesse momento, vamos exemplificar com isso? Tá. O Reiner, ele foi sequestrado e foi vendido, né? Ele foi vendido para, sei lá, né? Para trabalhar aí, né? Para fazer serviço, trabalho escravo, né? Prestar trabalho escravo aí em um país aí que não é o Brasil, para resumir. E aí, será que você vai chegar? Será que você vai ter coragem? Será que você vai ser espiritual e não humano o suficiente para chegar, por exemplo, né? Na minha família, na minha mãe, Fala assim, olha, senhoras, de fato, né, aconteceu, o Reiner, né, foi sequestrado, Reiner foi levado para uma terra estrangeira, desconhecida, e lá ele está prestando um serviço escravo. Mas olha aqui, veja, Oricanta Labassúbia, veja o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Olha como que foi com José. Então, creia tão somente, família do gordinho, creia tão somente que assim como Deus foi com José no Egito, Deus será com Reiner naquela terra de servidão. Olha, que mágico, que mágico, que fantástico, né? Muitos aqui poderão se escandalizar com a forma que eu estou lidando com a situação. Mas eu te prometo, você que não me conhece ainda, você está diante de um cara que é racional. Você está diante de um cara que jamais vai espiritualizar coisas que naturalmente estão acontecendo. Você não verá um cara fazendo malabarismo com a Bíblia para poder explicar algo que eu não consigo. Entende? Entende? Tem pessoas que não gostam disso. Por que não gostam? Por que não compreendem a minha forma de falar? Sabe por quê? Porque você já foi doutrinado, já foi catequizado a ouvir e receber calado todos os malabarismos que eles desenvolvem para poder encher linguiça. Vão encher linguiça, e meio que sair do assunto por cima, tá bom? Aqui comigo não, filho. Aqui não. Se você é racional, fica aqui comigo. Se não é, você pode escolher qualquer canal aí que faz malabarismo com a escritura. Eu não. Tô meio com ranço. Parecem bibas brigando por... não, gente. Não. Isso ficou pra lá. Não. Sem LPD. Não. Por favor. Vamos esquecer isso daí. Remidos pelo sangue está assumida e eu percebi, né? Eu percebi que em exatos 4 meses eu não te vejo por aqui. Eu tô mentindo? Eu estou mentindo? Me responda por gentileza. Fábio, do canal Caminhando em Verdade, um cidadão de Calacebe está na área. Cante. Fábio, se você quiser subir, tá certo que eu tô no OBS aqui, mas a gente dá um jeito, hein? Se você quiser subir,
Eu tento fazer alguma coisa aqui para você até me ajudar. Por isso que eu mandei mensagem para você, né, um pouco antes de fazer essa live. Mel Kazukel, boa noite. Vera Lúcia Vasconcelos, uma cidadã de Calacébia, ótima noite, ótima noite. Adailton Ferreira, ótima noite. Adriana Pereira, ótima noite. Renner, desculpe, sem querer atrapalhar a live, foi verdade. Não, filho, não vamos trabalhar com isso daqui hoje não, tá certo? Não vamos trabalhar com isso daqui hoje não. Tá, se vocês quiserem, gente, eu tento falar sobre isso. Cara. Não tô querendo mexer com esse trem hoje não, sabe? LPD, não tô querendo saber disso não. Né? Quero saber disso não. Um inocente teve o seu CPF cancelado. Para quem não entendeu, o filho que ficou no carro observando tudo, o que o pai e o amigo policial fazia. Sim. Para o filho, perdão pela inocência e a não intenção. Para o pai, pela premeditação, com certeza será julgado, caso realmente não tenha salvação ainda em vida. Não, essa questão de perdão para o filho não tem nada a ver, cara. O filho foi conduzido a um lugar para poder ver um teatro bizarro, né? Então, nada pesa sobre o filho no tocante à lei, né? Não tem absolutamente nada a ver com isso. Eu tô vendo que o pessoal... Eu acho que eu vou até mudar aqui a live, né? O pessoal tá realmente falando de LPD. Rosineide Dias. Eu também fico questionando. Na guerra morre um monte de gente inocente e os mandantes ficam em suas casas da maneira mais confortável possível. Pois é, Aylan. Justamente. Vamos focar no assunto, né, que é bem sério e terrivelmente tenebroso em respeito à pessoa que passou isso. E a pessoa tá aqui. A pessoa tá conferindo esse conteúdo. Então, por gentileza, né, gente? Por gentileza, né? Catinha Ferreira, ótima noite. Ju, desperta o povão, tá na área. Vamos lá, a Cintia perguntando, o cara que cancelou o CPF foi preso? Não foi preso. Na verdade, ele está foragido da justiça, tá? Ele está foragido da justiça. O cara que cancelou o CPF do inocente, no caso, ele está... A pessoa poderia mandar no meu WhatsApp aqui se ele está foragido da justiça por essa questão, né? Ou por outras questões, né? Se não me falha a memória, ele está foragido por outras questões, tá certo? Aí a pessoa, né, envolvida aí no assunto, que me passou aí o assunto, por favor, me manda mensagem no WhatsApp, tá certo? No WhatsApp. Vamos ver outra aqui. Babi Costa, ótima noite. Na verdade, existem dois meliantes. O Estu, ele foi preso. E o pai que cancelou o CPF, não. Então, isso aí ficou até, eu creio que ficou bem claro. É um trauma, infelizmente. Nosso Deus é Deus de milagre. Que Deus cure a alma desse filho e da família. Então a pessoa está me dizendo aqui, ó. Tá, ele tá fugindo, né? Mas não é por causa desse crime, não, né? Tem a ver com outras questões, tá certo? Tem a ver com outras questões, tá? Mas não é por causa desse crime, não. Foi uma fatalidade. Eu faria o mesmo, tô sendo sincera, mas não envolveria meu filho no assunto. Tá.
Aylan, o que acontece é o seguinte: de forma dissimulada, né, esse cidadão, né, ele foi dar uma de herói e, pelo que eu entendi, ele intencionalmente cancelou o CPF de alguém só para poder mostrar que era o cara, tá certo? Então é isso daí. Para mim, é perdão total de Deus para o filho, justiça aqui e no céu se o pai não se arrepender e não pagar. E a mãe apenas e infelizmente teve que lidar com tudo isso. Bom, só salientando, o filho ele foi conduzido para ver uma situação, tá certo? O filho ele não interagiu, ele não teve intenção de ver, né? O filho ele foi conduzido para essa questão. Linda Blair, ótima noite. O exilado Giovanni está na área. Amanhã vou pregar ao povos indígenas. Eu não sei falar a língua terrena, mas falam e entendem o português. Eu não sei falar. Aí é um assunto para se estudar, né, Giovanni? Verdade, Reiner, uma mania de querer comparar personagens antigos e bíblicos com situações atuais e com contexto bem diferente. Pois é. Como deve ser a vida desse filho sabendo que o pai cancelou uma pessoa? E detalhe, cancelou o inocente? Pois é. Esse rapaz, ele faz terapia, né? Ele faz terapia porque a coisa não foi boa, não foi boa. Será que algum dia esses dois, mãe e filho, terão paz? A pergunta a ser feita. Cíntia Fontes Braga dizendo: não consigo imaginar o que esse filho passou. Geralmente os filhos veem o pai como um super-herói. E isso foi destruído dentro dele. Opa! Justamente. Ninguém imagina ver o pai, ou ninguém imagina... Como que eu posso dizer? Ninguém imagina que o pai é capaz de cometer uma atrocidade, né? Nem o pai, nem a mãe, né? Então, realmente... Adriana Pereira dizendo: as pessoas hoje se comparam até com Jesus, dizendo... Jesus também foi perseguido. Isso. Realmente. Kátia Santana, é muito triste essa história. Eine Bacaus, uma cidadã de Calacébia. Ótima noite, filha. Ótima noite. Vivemos num mundo caído. Um mundo onde 95% viraram as costas para Deus. E Deus, com toda a sua soberania, não interfere, porque se ele interferir na maldade humana, como poderá julgar os perversos? Faz sentido, sim. Faz sentido. Faz sentido. É possível sim ter paz aqui na Terra e principalmente na eternidade. Agora é possível que não. Agora, é possível que não, seguindo a realidade desse mundo. O que eu costumo pensar? Se Deus quiser, sim, terão sossego. Jô, amiga, em nome de Jesus Cristo não terão, em nome de Jesus Cristo terão sim, né? Mãe e filho são vítimas e tenho certeza de que são mais fortes do que imaginam. Eu estava fora, René, e dirigindo no trânsito de São Paulo, por isso não vi. Tá, beleza. Tá, uma pergunta interessante aqui, ó. Se fosse vocês, como será que estariam agora? Gente,
vamos fazer. É uma questão interessante essa que a Jo levantou aqui. Tá? É uma questão bem interessante. Rapaz, tô morrendo de sede. Não sei por que eu não deixei a água aqui. Ai, Jesus. Mas vamos lá. Se fossem com vocês, se acontecesse aí, se isso acontecesse no seio familiar de vocês, qual que é o comportamento? Qual que é a linha de pensamento? Como buscar lidar com isso? Tá certo? Como buscar lidar com isso? Tá? Essa é uma questão interessante. É certo? Essa é uma questão muito interessante. Para o homem, por exemplo, vamos lembrar aqui, lembra do velório? Vamos lá pro velório lá da... Qual é o nome da menina? Regina Vitória ou Vitória Regina? Me fugiu aqui. Vitória Regina, de Cajamar. Tá? Vocês vão lá no velório. No velório, o pai, inconformado e com aquele sentimento de derrota, de impotência. Você viu que o homem estava sem chão e, vamos dizer, até um sorriso, aquele sorriso sem graça, aquele sorriso, se você for observar bem, né? Irônico. Por quê? Porque o cara está se vendo em uma situação em que ele não pôde fazer nada, né? E com aquele sentimento de potência, né? Ele pode sim ter dado uma risada irônica para si mesmo. Pode não, com certeza ele fez isso, né? Então, para o homem, por exemplo, dentro de uma situação dessa, se ele entende, se ele acha que ele pode correr atrás do prejuízo e de fato buscar uma certa justiça, ele vai fazer. Ele vai fazer. Ah, vai. Vai. Caso a questão ela seja uma questão que passando por um processo jurídico, criminal, penal, civil e tudo mais, se tiver como isso ser resolvido lá, a pessoa ela vai lutar e vai resolver isso lá. Vai resolver isso lá. Mas tem pessoas que estão de mãos atadas e de forma alguma ela pode resolver essa parada, independente da forma. Mas eu não estou aqui, estou sendo pragmático. Não estou observando aqui a forma de resolver, né? Eu estou aqui visando o resultado final, que seria, no caso, a paz. Olha aí, a paz, a tranquilidade da pessoa, né? O descanso psicológico do familiar, tá certo? Estou dizendo isso. E quando a pessoa ela não tem condições de resolver isso? Essa aí é a pergunta. O que fazer? É perdoar mesmo? Claro, todos nós devemos perdoar, isso é um fato. Mas a gente está falando de ser humano. A gente está falando de pessoas com sentimentos, com emoções. Nós estamos falando de pessoas que amam, que se importam com o próximo. Nós estamos falando disso. Nós estamos falando de crente, que são robôs humanos. Não estou falando de crente. Estou falando de crente. Tá certo? Essa é a pergunta. E aí, gente? Cabe o perdão? É fácil perdoar? É fácil perdoar? Você sabe qual que é o modus operandi do perdão? Você sabe qual que é o modus operandi? O modus operandi do perdão não é essa questão de eu te perdoo, mas não pisa no meu calo não, senão você vai ter a devida paga. Isso não é perdão. Não, tá perdoado.
só que some da minha frente. É você pra lá ou pra cá. Não é perdão. Quando você perdoa, você devolve à pessoa o lugar que lhe é devido. Você não afasta essa pessoa. Se essa pessoa era sua amiga antes do imbróglio, você deve perdoar e você deve devolver a ela o lugar no qual ela pertence ou pertenceu do seu lado, sendo sua amiga. E eu vou e pergunto para vocês que falam aí dos 70 vezes 7. Você tem a compreensão da profundidade do que é perdão? Você não tem. Você nunca parou a pensar nisso que eu falei aqui com você agora. Por quê? Porque lá na sua instituição de estimação, eles não te ensinaram isso. Eles não te ensinam nada. Não te ensinam nada. E aí, meu irmão, que tudo tem, para tudo você tem um versículo mágico. E aí? É 70 vezes 7? É de fato fácil perdoar? De fato é fácil esquecer? É? Porque, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, né? O filho dessa mulher está vivo. O ex-marido é ex. Não é marido mais. Mas está vivo. Quem que foi para o espaço, quem teve CPF cancelado, provavelmente ela nunca vai saber da história de quem foi essa pessoa. Então, para ela, seria muito fácil, aos nossos olhos, seria mais fácil para ela não se apegar, né, aos detalhes sórdidos do que aconteceu e relevar certas questões para poder liberar o perdão que liberta, o Decomanaya Sebe. Meu irmão, somos humanos, meu irmão. A coisa não é fácil assim, não. Se até aqui você aprendeu a lidar com as coisas da sua vida através de promessas e passes de mágica gospel, pode ter certeza que aqui comigo você vai desaprender isso tudo. Vai aprender isso, vai desaprender disso tudo. Tenho certeza, eu te garanto isso. Eu te garanto isso. E aí, gente, tá fácil para essa senhora relevar a situação e só fazer uma campanha de oração pelo filho, para que o filho venha liberar um real perdão, um verdadeiro perdão que liberta sobre a vida do próprio pai? Ela, por exemplo, entregar a foto do seu filho para um pastor neopentecostal para que ele venha fazer a oração de Manassés sobre a foto do filho dela, para que ele venha esquecer do passado? Reino, o que você está falando? Ô, meu irmão, eu não invento nada. Eu não invento nada. Eu só coloco na mesa tudo aquilo que existe. Muitas vezes, a maioria das coisas você não vai conhecer, mas tudo que eu falo existe. Tudo que eu falo existe. Você que, a depender da situação, não conheceu, não teve aí o desprazer de conhecer. Então, gente, relativamente está muito fácil, né, para essa mãe de família esquecer. O filho dela está vivo. Mas essa mãe, ela está preocupada com... Eu não vou falar o vazio, né? Mas está preocupada com a ferida na alma, no âmago do ser desse rapaz. O rapaz é um cara novo, né?
tá casado, tem filho e tal, né? Tem uma filha, né? Vive bem, vive de forma tranquila, vamos dizer dessa forma, tá? Mas o seu interior, né, tem sido devastado por extrema tristeza e angústia por causa de algo que não tem como desver. Viu? Tá visto, já era. Não tem como deixar de ver algo que você já viu. Eu quero agradecer a pessoa que, até insistentemente, que me passou esse áudio, fez questão que eu fizesse esse conteúdo aqui hoje, porque com esse conteúdo eu acredito que eu tive a oportunidade de falar para vocês de forma aberta questões que todos nós, você e eu, nós precisamos nos atentar. Meu irmão, esse mundo é complexo e não é qualquer ladainha de pastor fazendo malabarismo com versículos bíblicos, não é isso que vai resolver o nosso problema. Então, se você que é religioso, você não está apto para ouvir e poder ajudar alguém em seus problemas, em suas necessidades, em suas debilidades, faz o seguinte: cala sua boca. Cala sua boca. Não dê o seu palpite, o seu pitaco gospel, não. Não dê não, isso não vai resolver de nada. Lembra que tinha um obreiro da franjinha aí? Falou que se você está em depressão, é só ler a Bíblia e ouvir música evangélica. Oh. Ai. Ai, cara. Dá vontade de falar uma parada aqui que eu vou te dizer, tá? E aí? E aí, minha querida irmã que está aqui comigo no WhatsApp? Tô olhando para sua foto aqui. E aí, você, irmã? Você é a mesma que está aqui no chat também? E aí? Será que alguém que vem com um conselho raso se preocupa com o interior de uma pessoa que está depressiva? Ou só o que ele precisa é levar uma palavra vazia, aguardar ali a pessoa, o ouvinte, né, esboçar alguma reação que ele pode ser levado a entender que foi positiva, mediante ali a audição aí dessas palavras lançadas? Olha que coisa bela, né? E aí pronto, fazer uma oração religiosa, protocolar, seguindo uma cartilha. Pega na mão, dá um abraço, Jesus abençoe, Jesus te ama, Ele tem um plano maravilhoso na sua vida. Vira as costas, vai embora. Porque esses religiosos, eles não pensam que o indivíduo, ele pode. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Esses religiosos, eles não se preocupam com que essa pessoa ela pode fazer ou ela pode pensar em fazer consigo mesma no momento em que ela está só. Eles não pensam nisso. Eles não se preocupam com isso. Por que eles não se preocupam? Por que, Reiner, você afirma que eles não se preocupam? Eles não se preocupam porque para eles lançou uma palavra vazia, orou repreendendo a ação do demônio, já está tudo certo, já está tudo resolvido.
Eu vou de uma vez pro final aqui do chat fazer uma pergunta sincera para você. Você já ouviu isso de alguém? Alguém que você considera e chama de pastor, líder, bispo, apóstolo, seja lá o que for? Ou você que curte pastora também? Você já ouviu isso de alguém? Se você já ouviu isso de alguém, você coloca 1. Se não, você coloca 2. Estou indo aqui para o final do chat. Tá certo? Você já ouviu que, por exemplo, aqui, ó, Josiel Alves falando algo que foge da cartilha da religiosidade? Você já ouviu Josiel Alves falar? Já? Já viu alguém falar? Você já viu? Você já viu alguém falar o que eu estou falando aqui? Você já viu alguém explicar o que eu estou explicando aqui? Você já ouviu alguém tratar o ser humano como o ser humano que ele é? Alguém já ouviu isso? Eu estou fazendo uma enquete. Você já ouviu? É 1. Você já ouviu, você coloca 1. Se você nunca ouviu, você coloca 2. Eu vou colocar 2, por quê? Porque eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi. Eu não perdoei porque ele faz. Eu não perdoei o que ele fez para o meu filho. Tudo o que ele fez para mim, eu perdoei. Mas isso não consigo perdoar. Esse meio religioso faz engano na mente das pessoas, mundo afora. Verdade. Por isso temos que buscar a Deus todos os dias. Você tem que fazer sua parte, porque eles não se preocuparão com você. Eles não se preocupam com você. Márcia Magalhães Sudré, ótima noite, um cidadã de Calacébia, obrigado. Não. Josiel já viu, respeito. Léo Adam já viu, opa, respeito. Niva Soares, cidadã de Calacébia, dizendo que Deus nos ajude a perdoar, porque fácil não é, ainda mais quando as feridas são profundas. Parece que o meu chat ele tá dormindo ou as pessoas não estão aqui conferindo essa live, né? Aí, ó, tá vendo? Tenho 20 pessoas conferindo um conteúdo desse. Você tá vendo aí, Josiel? Você tá vendo aí, Josiel? E se eu estivesse profetizando aqui, Josiel? É aquilo que eu te falei, Josiel. Seu canal vai crescer muito. Você pode ter certeza. Você bateu 60 mil aí, seu canal vai crescer demais. Continue assim. Seu canal vai continuar crescendo e muito. Vai ultrapassar muitos canais grandes aí. Só que para de falar o que você fala. Para de falar o que você fala e prega a palavra sem lançar o texto na cara das pessoas. Sem esfregar o texto na cara das pessoas. Pra você ver se você cresce. Para de profetizar. Para você ver se você cresce. Ok? Uma live dessa, eu nem tava olhando aqui, ó, quantas pessoas estavam na live. Foi olhar agora. É lastimável, né? É lastimável. Quando você observa que as pessoas, elas... Ó, meu irmão, eu tô com 17 pessoas aqui, ué. Uai, nossa querida Tite, canal ponto a ponto lá. Mas também... Vamos lá, né? É a Tite, né, brother?
A Ti tinha um conteúdo top ali, sem, tipo assim, ela já pega, já faz o conteúdo direto. Tinha lá quase 30 pessoas lá. 2.000 inscritos. 2.000 inscritos. E meu canal não chega a 70 de jeito nenhum. Meu canal não chega a 70 de jeito nenhum. Tô aqui, ó, 19 pessoas me vendo. 19 pessoas me ouvindo. Mas eu não mudo o discurso aqui por visualizadores. Eu não mudo o discurso por visualizadores. Eu não tô aqui por dinheiro. Entendeu, meu irmão? Eu não tô aqui por dinheiro, não. Eu não tenho Pix meu aqui, não. Não tem número no meu telefone aqui disponível, não. Eu estou aqui porque eu creio em uma missão, que é poder falar tudo aquilo que vocês, religiosos, cegos, que não conseguem compreender o básico das Escrituras, porque foram doutrinados a olhar a Bíblia não segundo o que a Bíblia fala, mas segundo a doutrina da Igreja Assembleia de Deus, segundo a doutrina da Igreja Cristã do Brasil, a Bíblia segundo os Adventistas do Sétimo Dia, a Bíblia segundo o Evangelho Quadrangular. Não tem essa de Bíblia segundo nada, não. É a Bíblia pela Bíblia, a Bíblia pela Bíblia, a palavra pela palavra. Então eu estou aqui. Então estou aqui. Continuarei aqui. Continuarei aqui. Tá certo, Josiel? Tá certo? A minha última passagem lá no seu canal foi muito boa. Que ali você se revelou para mim quem de fato você é. Não curti o que você fez não, cara. Você fez papel de menino. Mas deixa eu voltar para o meu assunto aqui e depois a gente conversa sobre isso, tá? Depois a gente conversa sobre isso. Vamos lá. Se tivesse chegasse aqui metendo o pau no Chico, tinha muita gente. Essa aí é a verdade mesmo. O canal é ótimo, eu gosto muito. Obrigado. Muito obrigado. Meus queridos, fazer uma pergunta aqui para vocês. Eu não vou mentir, mas ainda estou com dificuldades para perdoar meu ex-cunhado que cancelou a minha irmã. Mas estou buscando forças de Deus para isso acontecer. É uma situação deveras complicadíssima. É uma situação complicadíssima. Eu não gostaria de estar na pele de nenhuma de vocês que passaram por essas situações. Assim como também, né, eu creio que ninguém gostaria de estar na minha pele, né, para vivenciar, né, situações que eu vivencio, né? Cada um tem aí o seu fardo, cada um aí tem a devida resistência para poder lidar com as questões, tá certo? Essa é a verdade. A palavra vai dizer, né, Deus, ele não nos tenta, que mesmo não é tentado, e ele não nos lança fardo que nós não conseguimos suportar. Talvez essa seria uma palavra equilibrada de conforto e que, bem explicadinha, ela pode sim entrar no nosso entendimento e fazer com que a gente compreenda melhor as questões que, ao nosso ver, né, são complicadíssimas de compreender, tá? Mas Deus, por que eu estou passando por tanta injustiça? Mas Deus, por que o meu casamento está assim?
Mas Deus, por que me falta a porta de emprego? É isso. Dentre tantos outros questionamentos que qualquer pessoa comum tem. A questão é, uma coisa que eu falo até de forma otimista, e olha que eu não sou uma pessoa otimista, mas uma questão que eu falo de forma bastante otimista é: se você está passando, você ainda está de pé, mesmo rastejando, mas você está de pé. Você está vivo, você está se mexendo. Vamos dizer que você está se rastejando no chão, você está se locomovendo, você está vivo. Para você há uma esperança no dia de amanhã. Lógico, estou ilustrando aqui. Para você pode existir amanhã, no dia de amanhã, a resolução aí dos seus problemas, a solução dos seus dilemas. Pode no dia de amanhã vir a luz, e dissipar todas essas trevas que te envolvem. Olha que beleza. Perfeito? Agora pense quem já não está mais aqui. O que esse pode fazer? Mais nada. Então não consigo perdoar hoje, mas para você se sentir leve, você pode conseguir perdoar amanhã. Você não consegue amar hoje? Quem sabe? Você pode passar a amar amanhã. Você pode passar a amar amanhã. Reiner, a dificuldade nesse mundo de hoje é falar a verdade como você faz. Filha, eu louvo a Deus pela vida de vocês. É por isso que eu falo, o meu público, ele é gourmet. Não tem jeito, cara. Meu público é gourmet. Meu público é gourmet. E eu louvo ao Senhor pela vida de vocês. Tá? Irmã, você, irmã, que trouxe esse caso, nos emocionou, comoveu muitas pessoas com isso, deixou aí muitas pessoas de fato arrepiadas, com tamanha bizarrice, Eu quero te dizer mais uma vez, eu relativamente tenho uma memória relativamente boa, tá? É a terceira vez que você me faz esse questionamento e é a terceira vez que eu tento, com muito amor, trazer uma resposta, tentar trazer uma resposta com muito amor, tá? Com muito amor. Eu creio num Deus soberano que, independente da desgraça que aconteça nesse mundo, eu, Reiner, não deixarei de crer nele. Não deixarei de crer. Reiner, e se acontece algo terrível com você, com alguém que você ama? Cara, se eu continuar vivo, tendo a oportunidade de continuar vivo, eu já entendo que Deus, ele está ali comigo. É Deus que me sustentou. Teve da parte do Senhor uma escolha. Ele escolheu recolher alguém e não eu.
E se ele escolheu recolher alguém, foi por causa de um firme propósito dele, de algo que ele já havia predestinado desde a fundação do mundo. E se ele me deixou, é porque também, de fato, ele predestinou que eu continuasse aqui, sofrendo, sim, mas vencendo todo dia. Triste, sim, mas com força de aguardar o dia seguinte, com a esperança de fazer com que esse dia seja melhor, ou com a esperança de que esse dia ele seja melhor para mim, que esse dia venha me surpreender. Só quem passou por muita situação sabe, por muita situação cabulosa, por muita situação ruim, só quem passou por isso sabe que o agir de Deus, a virada de chave, ela acontece de uma hora para outra e te surpreende. E te surpreende. Eu sei o que é estar me vendo como um absoluto nada e da noite para o dia eu passei a ser visto. Eu sei como que é. Eu sei como que é sobreviver a uma situação que ileso, aonde não daria para ficar vivo. Eu sei o que é isso. Eu passei por isso. Eu sei o que é ser humilhado. Como diz Paulo, né? Sei, né? Sei ser humilhado. Sei estar em humilhação, né? Sei. Oh, gente, vamos lá. Deixa eu pegar essa Bíblia aqui, né? Filipenses 4. Vamos lá que me fugiu aqui a ordem dos fatores, tá? Me perdoem. A Bíblia é feita para ser consultada, ser estudada, tá? A Bíblia não... Se você conseguir decorar, ótimo para você, mas a Bíblia foi feita para ser estudada, tá bom? Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Deixa eu pegar outra versão. Vamos falando assim, tinhais, eu não gosto dessa versão, sabe? Ai, mestre Fábio, ó. Coisa linda de se ver, vamos lá. Coisa linda de se ver, que não tá bonito essa altura de texto aqui pra mim, viu, brother? Essa aí é a verdade, tá? Essa aí... Mas, ô descredenciada, a letra não fica dançando não, tá? Isso é mentira sua, viu? Isso é mentira sua. Partido 10 aqui, ó. Alegro-me grandemente em união com o Senhor, porque depois de muito tempo vocês expressaram outra vez sua preocupação por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tiveram oportunidade de expressá-lo. Não estou dizendo isso para chamar-lhes a atenção para qualquer necessidade minha, pois aprendi a contentar independentemente das circunstâncias. Aprendi a me contentar independentemente das circunstâncias. Versículo 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter mais que o suficiente. Em tudo e de todas as formas aprendi o segredo de estar bem alimentado,
com fome, ter abundância ou passar necessidade. Posso todas essas coisas naquele que me dá poder, ou muito comumente vocês conhecem, né, de forma comum aí, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Entretanto, foi bom vocês participarem das minhas dificuldades e por aí vai. Então, meus queridos, eu sei o que é passar por diversas situações e permanecer com fé. Eu sei o que é passar por diversas situações e no outro dia eu presenciar um milagre, algo que mudou a história. Vamos dizer, hoje eu estava numa situação que não vejo solução, esse deserto é grande demais, está muito quente esse inferno, né? Está profundo aqui esse poço, não tem jeito mais para mim. E no outro dia algo acontece e eu saio daquela situação anterior. Vem o refrigério e lava minha alma e eu quase não lembro da dor que eu passei no dia anterior. Eu sei o que é isso, gente. Eu sei o que é isso. Eu sei de fato o que é isso, tá bom? E aqui eu evitei de ficar olhando para a mensagem da irmã. Eu vi que pulou aqui na frente aqui no WhatsApp, né? Porque eu não quero me emocionar. Eu quero não me emocionar. Deus te abençoe também, minha querida filha, minha querida amiga. Deus te abençoe poderosamente. Também te amo muito em Cristo Jesus, tá bom? Muito, muito. É esse tipo de coisa que me impulsiona a continuar, tá? Gente, Marilene Bom Tempo, ótima noite para você. Marcinha passou recentemente, né? Passou não, está passando recentemente por uma situação desagradável, né? Não tem mais aí o seu bebê, não tem mais a sua filhinha. É o que eu tenho passado nesses 3 meses de luto. Complicado. Muito triste. Muito triste. Eu queria saber, você, minha querida filha que me passou, pode me mandar aqui a mensagem, estou olhando aqui para você no WhatsApp. Tem mais alguma questão? Gostaria de que eu tentasse trabalhar algo aqui, tá? Se tem mais alguma questão, coloca aqui para mim, tá bom? Coloca aqui para mim. Por favor, continue com essas lives. Temos muitos corações feridos aqui. Vamos nos tornar uma rede de apoio. Amém, amém. Estamos consolidando esse quadro, tá? Estamos consolidando esse quadro. Eu coloquei uma enquete, tá? Agora há pouco na nossa comunidade. E há ali 4 sugestões, tá? Essa pessoa nos agradece, tá? De todo o coração. Essa pessoa nos agradece, a mim e a vocês, de todo o coração. Eu coloquei uma enquete para que você venha votar para escolher o nome desse quadro que ele veio para ficar, tá certo? Esse quadro de fato veio para ficar, tá certo? E eu coloquei lá que os irmãos sugeriram, né? Então eu coloquei, tá certo? Seria o primeiro Aconteceu, que foi até
o título do conteúdo de ontem. O segundo, o que aconteceu. Mundo cabuloso, achei também muito interessante. E aconteceu comigo. Até o momento, Mundo Cabuloso e Aconteceu Comigo estão ganhando. Só que, caso nós façamos aí esse tratamento, conforme a gente está fazendo hoje, por exemplo, eu acho que não dá para deixar como Mundo Cabuloso. A não ser que eu faço da seguinte forma: eu coloco o vídeo gravado, ele sendo do quadro, ele sendo da playlist, por exemplo, Mundo Cabuloso, Aconteceu, ou O que Aconteceu, e por aí vai, tá certo? Só que essa live aqui em si, ela... poderia tudo deixar junto, né, gente? Poderia deixar tudo junto, não é isso? Acabei de votar em Mundo Cabuloso. Se, por exemplo, gente, ganhar, se, por exemplo, o Mundo Cabuloso ganha, esse nome, ele combinaria com essa proposta? Foi uma proposta de hoje, porque a proposta de apresentar o vídeo, de fato, ele ficaria melhor como o Mundo Cabuloso mesmo, se você for olhar bem, né? É pior que o mundo tá cabuloso mesmo. O mundo tá cabuloso mesmo. Tá? Então vamos votar. Eu sei que fato é, né, atendendo aqui, que eu tô vendo aqui as mensagens, né, principalmente aqui da nossa querida Lídia Horta, é um conteúdo necessário, tá? E nós vamos trabalhar com essa pegada aqui, tá bom? A enquete tá na comunidade, viu, filha? A enquete tá na comunidade, tá? Eu deixei na comunidade lá, ele já está com 19 votos. Tem 2 horas que eu coloquei essa enquete lá, tá? Depois vai lá na nossa aba comunidade, tá bom? Tá certo? Meus queridos e amados irmãos, na verdade que a maioria esmagadora, né, de irmãs, eu quero... Aí, ó, eu gostei do conteúdo, confesso que foi um tapa de realidade. Amém. 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 1h18 de live, 1h19, tá? Eu quero aí agradecer a todos vocês que aqui estiveram. Compartilhe a live. Você que viu o vídeo, tá? Com o título Aconteceu, que é... apresento aí o relato dessa pessoa amada. A plataforma cortou o alcance dele. Eu já expliquei o porquê disso, tá? Então vou pedir que você pegue ele, compartilhe em todas as suas redes sociais, por favor. Compartilhe aí com o seu grupo da família e por aí vai, tá bom? Ajuda aí esse vídeo ganhar terreno, tá? É isso daí, é isso que eu quero, é isso que eu gostaria que vocês pudessem estar fazendo para me ajudar, tá bom? Essa enquete eu encerrarei ela amanhã à noite, tá bom? Para definir o nome, tá? Para definir o nome. Esse Mundo Cabuloso, ele tá ganhando e eu tô gostando, né? Porque até a irmã sugeriu, né? Porque eu falei de caso cabuloso, um caso cabuloso. E realmente, né? É um mundo cabuloso no qual nós estamos vivendo, tá certo? Bom, muito obrigado. Deus abençoe. E eu faço um pedido que você não se esqueça jamais. Há 3 coisas que não se pode conter: a água, o fogo e as histórias de questões no passado que nós vamos tratar aqui e que de fato aconteceu. Beijo do gordo.